Vamos nós aqui. Está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia na mão? Vamos estudar um pouquinho a Bíblia, vamos? Quem está com a Bíblia? Quem está com a Bíblia? Maravilha! Vamos ler Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Verso 13. Está na mão, sim ou não? Está na mão, amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar no meu coração, nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, abençoados, curados, temendo mais a Deus, crendo mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Meus queridos e amados, dia 31 agora, comemora-se o dia da Reforma Protestante. Tá? Talvez eu não consiga nem chegar nesse ponto aí, mas tem também a história do Halloween, né? Mas Halloween é uma comemoração que a gente não comemora, né? Uma comemoração aí secular, né? Nós comemoramos a Reforma Protestante. O que eu quero falar para os irmãos nesta manhã? Quero falar para os irmãos dessa manhã. Irmãos, não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Para ninguém. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Amém ou não? Você quer boa notícia? Com Deus nós vence. Lembra do velhinho lá de Piranguinho? O velhinho lá, rapaz, o velhinho já morreu. O velhinho, mais de 90 anos, viu, Jordano? Velhinho, meio assim, meio a vida andando assim, mengalinha. Faz tempo já. Fui visitar ele lá com a mulher dele, passando um problema. E ele tinha convertido há pouco tempo. Esse senhor tinha convertido há pouco tempo. A voz dele estava bem avançada em dias já. E passando um problemada com os filhos. Inclusive um dos acho filho ou neto dele morreu. Mas uns problemas lá. A gente foi fazer uma visita para dar um fortalecimento nele lá, né? Dar uma palavra para ele, tadinho. Aí depois de um tempo lá, ele falou assim: pastor, as coisas não estão nada fácil, está difícil. Aí ele falou assim: mas com Deus nós vence. Amém, aleluia. Que belezinha. Eu falei: nossa, que legal. Com Deus você vence também. Com Jesus nós vencemos, amém ou não? Com Deus nós vencemos. Ele já faleceu, tadinho. Mas foi para a glória também. Foi para o lugar abençoado. Olha bem o que eu quero falar para vocês. Vamos ver aqui, deixa eu acertar aqui. O mistério de Deus. O mistério de Deus. Nós temos ali o Antigo Testamento,
A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Nós temos então o Novo Testamento. O Antigo Testamento, antes de Cristo. Na verdade, o ponto certo mesmo é o seguinte, Novo Testamento depois da ressurreição. Então, quer queira ou não, a gente entra um pouquinho no Novo Testamento com a lei de Moisés. Jesus, quando estava na terra, ele estava vivendo a lei de Moisés ainda. Depois da ressurreição, realmente vai dar início a um Novo Testamento. Por quê? Porque é na cruz e na ressurreição, ali na Páscoa, um dia antes dele morrer, depois na morte e ressurreição, que ele estabelece a nova aliança. Lembra lá na Páscoa, no dia de Páscoa, antes dele ir para a cruz, ele chama os discípulos para a Páscoa, e durante a Páscoa, ele celebra a ceia. Aí ele pega o pão e fala, este é o meu corpo que é dado por vós. Aí ele pega o fruto da videira e fala, esse é o cálice, esse é o meu sangue na nova aliança. Então, a nova aliança é o Novo Testamento. Novo Testamento significa nova aliança. Novo pacto. Então, quando Deus fez o homem, colocou o homem na terra, Deus fez tudo lindo, maravilhoso, glorioso, espetáculo. Deus deu liberdade para o homem, livre-arbítrio. Então Deus disse para o homem, vocês podem comer de todas as frutas, dos frutos dessas árvores, mas daquele fruto vocês não comam, porque no dia em que comer, certamente morrereis. Então Deus avisa, Nós, por exemplo, nós sabemos, olha, você sabe andar de moto? Sei. Mas se você ficar empinando a moto, ficar andando a mais de 120 aí, sem prestar atenção, você vai bater, vai dar problema. Mas eu que sei da minha vida. Aí você não pode fazer nada, né? Se você pular da ponte aí com o rio Sapucaí lá, com 20 centímetros, você vai rachar lá embaixo. A gente avisa, mas existe a possibilidade, a pessoa, ela pode falar, mas eu vou fazer isso. Existe a possibilidade, mas tem as consequências, ela pode ficar tetraplégica, paraplégica, pode nem morrer e ficar tetraplégica. Então, tem consequência nas nossas decisões, nós temos consequência. Mesmo tomando decisões corretas, já não é fácil. Às vezes, quanta coisa você decidiu certo, mas mesmo assim não foi fácil. Aqui, nós temos aqui a história, então, do Senhor, que Deus, por causa do homem ter pecado, o homem morreu fisicamente. Assim, quando Adão e Eva comeram do fruto, desobedeceram a Deus, eles morreram na hora, fisicamente, certo ou errado? Certo ou errado? Eles morreram de que jeito? Espiritualmente. Então, o que é a morte espiritual? Ficaram longe de Deus, o pecado entrou e separou o homem de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2, o que está escrito? Isaías 59, abre lá, Isaías 59, o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, Isaías 59, versículo 1, o que está escrito? Alguém que achou primeiro, pode ler, vai, eu repito aqui. Verso 2. Então, olha bem o que o profeta está dizendo. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Então é o pecado que ajunta a gente a Deus ou separa. O pecado separa a gente de Deus. O pecado afasta a gente de Deus.
Quando Adão pecou, Deus veio para falar com Adão. Presta atenção, quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, estava no pecado. E Deus veio para falar com Adão, Adão foi correndo e abraçou a Deus. Certo ou errado? Errado. Quando Deus foi falar com Adão, o que Adão fez? Fugiu, escondeu. Por que ele escondeu? Por causa do pecado. A gente não consegue entrar na presença de um Deus santo no pecado. Se a gente entrar, tem um dispositivo lá em Deus, lá que eu não sei te explicar, que fulmina a gente. Porque Deus não tem. A Bíblia fala assim: Deus é luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus não tem nada com o pecado, porque o pecado veio da onde? O pecado veio da onde? Do mal, do diabo, das forças das trevas. O pecado não tem nada a ver com Deus. Então o homem se separou de Deus. Então Deus vai enviar alguém para ser o nosso Salvador. A gente já sabe, né, dando um pulo na história aqui, que é Jesus que veio. Então quando eu li aquele texto para você lá, em Mateus capítulo 16, Jesus está pregando o Evangelho e falando para todo mundo que Ele é o Cristo. A palavra Cristo significa o quê? A palavra Cristo significa ungido. Jesus, Ele é o ungido de Deus, o separado, o prometido. Porque Deus prometeu enviar um Salvador. Por isso que a Bíblia fala, Jesus disse assim, uma certa ocasião no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus falando, se não fosse assim eu falaria para vocês. Mas eu vou lá e vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar comigo. E eu vou voltar e vou levar vocês comigo. Aí um discípulo perguntou para Jesus assim: Senhor, nós não conhecemos o caminho, como é que faz para ir lá? Resposta de Jesus, João 14, verso 6, o que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas como que é forte isso? Você pode estar agarrado no pastor, agarrado no padre, agarrado em São João, agarrado em São Pedro, com todo respeito, agarrado na Maria. Mas se você não estiver com Jesus, não tem como, porque é só Jesus que nos leva para lá. Ele é o caminho. Imagina bem que só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Então eu não posso pegar outro, porque nenhum outro caminho vai me levar lá. Entende isso? Eu sou devoto do pastor, eu não vou te levar lá. O máximo que eu vou levar você é no Rebojão. Ou na padaria Guimarães para pagar um café para mim. Você escolhe. Então, o pessoal não estava aceitando Jesus. Mas alguns aceitaram, estavam se aproximando. Os discípulos de Jesus. Aí Jesus chegou então no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque Filho do Homem no Antigo Testamento, principalmente no livro de Ezequiel, fazia referência ao Cristo que haveria de vir. Então Jesus perguntou para os seus discípulos que estavam perto dele: o que as pessoas dizem do Filho do Homem? Dizem de mim. O que as pessoas dizem de mim aí? Aí eles responderam: uns falam que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é Elias ou um dos profetas. Bom, já é um ponto bom, irmão. Olha aqui, você vê, Você vê, não acertaram, eles erraram. O povo não estava falando 100%, não. Mas eles falaram até uma coisa razoável. Porque Elias foi um homem de Deus. João Batista foi um homem de Deus. Jeremias foi um homem de Deus. Então, imagina bem se alguém perguntasse:
se você pudesse sair na rua e falasse assim para alguém assim, o que as pessoas estão falando de mim aí? Se você estivesse na sua empresa lá, onde você trabalha, ou na escola, em algum lugar, e você pudesse ouvir das pessoas o que elas dizem a seu respeito, mas sem você estar perto. O que elas dizem de você sem você estar perto. Porque às vezes você está perto, a pessoa fala uma coisa de medo de você ou para agradar. Mas sem você estar perto, o que as pessoas dizem de você? O que você acha? O que você acha que as pessoas dizem de você quando você não está perto? Ele é uma ótima pessoa, ela é uma ótima pessoa. Ih, aquela moça lá, ih, aquele rapaz. Ai. Aquele lá vive com a Bíblia debaixo do braço, mas mentiroso, caloteiro, linguarudo, compra, não paga. O que vocês acham? Ou estão falando bem de vocês, estão falando bem de nós, por aí, o que você acha? Sim ou não? Estamos dando um bom testemunho, sim ou não? Alguém tem medo de descobrir o que as pessoas estão dizendo a seu respeito? Você tem medo? Então Jesus perguntou para os discípulos, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí eles falaram assim para Jesus, uns falam que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus virou para os discípulos e perguntou para eles, e vocês, o que vocês falam a meu respeito? Quem sou eu para vocês? Então uma coisa, Jesus queria saber o que os outros estavam dizendo a respeito dele. Mas agora Jesus quer saber o que os discípulos pensam a respeito dele. Aí Pedro tomou a dianteira e Pedro disse assim no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, aleluia. Olha, Pedro falou uma coisa aqui mas aí Jesus falou para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. O que Jesus está falando para ele? O que significa a palavra bem-aventurado? Feliz é você, Pedro, pois não foi carne e sangue. O que ele quer dizer que não foi carne e sangue? Não foi carne e sangue quem te revelou. Não foi homem nenhum ser humano que te ensinou e te revelou. Carne e sangue é isso. Não foi homem, ninguém te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Meu Pai te revelou. Olha que experiência Pedro está tendo ali, uma revelação de Deus. Pedro falou ali, movido por Deus, pelo Espírito Santo. Aí então, olha bem, quando então Jesus falou para Pedro, imagina que Pedro está lá, imagina que Pedro está lá, e Jesus está aqui. Então Jesus falou para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Olha o outro versículo agora. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha agora aqui o trocadilho de palavra agora, porque tem gente que pensa que Pedro é que é a pedra, né? Tem gente que pensa assim, Pedro é a pedra. Porque Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra vou construir a minha igreja. Olha o que Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele apontou para ele, sobre esta pedra que sou eu vou construir a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não é assim, tu és Pedro e sobre você, Pedro, vou construir a igreja. Não, tu és Pedro e sobre esta pedra. Não, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou provar para você que Jesus é a pedra. Para quem que Jesus está falando? Com quem que Jesus está conversando? Então vamos devagarzinho para você entender esse ponto. Com quem que Jesus está conversando? Pedro. Quando Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, ficou 40 dias na terra. Depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias na terra. Lá no livro de Atos, capítulo 1, fala que no 40º dia ele foi para o céu. A ascensão de Cristo.
Cristo foi assunto ao céu. O único na Bíblia, que a Bíblia relata que foi assunto ao céu, é Jesus. Ninguém na Bíblia foi assunto ao céu, a não ser Jesus. Claro que eu não estou falando de Elias, nem de Enoque. Estou falando que morreu e ressuscitou, foi Jesus. Jesus foi para o céu. Os discípulos começaram a pregar o Evangelho. Os discípulos começaram a pregar o Evangelho. Jesus está lá no céu. Jesus foi para o céu, foi para um quarto, deitou e dormiu lá no céu, está dormindo até hoje, sim ou não? Jesus subiu ao céu, está onde lá no céu? Aonde que ele está? À direita de Deus Pai e intercede por nós. Então Jesus não está parado não, Jesus não está lá de boa, lá deitado, dormindo não. Está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Presta atenção agora. Os discípulos depois começaram a pregar o Evangelho. No livro de Atos, capítulo 2, tem a pregação do Pentecoste. Lembra do Pentecoste? Que eles começaram a falar em línguas. Aí, em Atos, capítulo 3, no livro de Atos, capítulo 3, Pedro e João foram para a igreja. E quando eles estavam chegando na porta da igreja, tinha um moço lá deitado, paralítico, desde o ventre da mãe, ele não andava. Tinha 40 anos, tinha mais de 40 anos aquele rapaz. Ele não andava. E Jesus havia dito para os discípulos que eles poderiam orar pelos doentes, que os doentes seriam curados, que eles poderiam fazer milagres. Então, quando Pedro e João estão chegando perto da igreja na época, aquele homem está deitado, pedindo esmola. E aquele homem falou para Pedro assim, Pedro, dá um dinheiro para mim. O que Pedro fez? Meteu a mão no bolso, deu uma nota de 50, sim ou não? Sim ou não? Nota de 100, 10, 2, prata de R$1. Não deu nada. Estava duro, Pedro estava duro. Então crente às vezes fica duro também, irmão. Você ficar sem dinheiro aí não faz problema, faz parte. Ficar sem dinheiro também não tem problema, não, faz parte. Olha bem o que Pedro falou para ele. Atos capítulo 3, abre comigo lá. Atos capítulo 3. Olha o que Pedro falou para o rapaz que pediu dinheiro para ele. Olha o que Pedro falou para o rapaz que pediu dinheiro para ele. Atos capítulo 3. Versículo 2. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles ao pórtico de Salomão. Que coisa linda, hein? Então o homem estava ali deficiente, paralítico, pediu um dinheiro, eles não tinham dinheiro, mas o que eles falaram para o moço? Eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho de prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Gente, às vezes você vai a algum lugar, aí você não tem dinheiro, não tem às vezes nenhuma cesta básica para ajudar, mas todos nós temos algo para oferecer para as pessoas, que é uma palavra de consolo, uma palavra de Deus, uma bênção, uma vitória, uma oração. Amém? Glória a Deus. Nós temos alguma coisa para oferecer. Você tem um pouquinho aí, mas tem uma palavra de consolo, uma palavra de vitória. Então o que aconteceu? O povo, quando viu aquele homem que foi curado, aquele homem foi curado.
Aquele homem foi curado, começou a andar, pular, todo mundo dando glória a Deus. Ajuntou uma multidão. Mas sabe o que aconteceu? A inveja. Até quando a gente faz coisa boa, levanta invejoso, sabia? Se começar a ajudar alguém que está precisando aí, muita gente vai aplaudir, mas muita gente vai falar contra você, e você está ajudando. Você está fazendo coisa boa e as pessoas estão achando ruim. E o que eles fizeram então? O pessoal ficou, os fariseus ficaram com inveja. Olha o capítulo 4 agora, capítulo 4 do livro de Atos. Acompanha para você entender o que eu estou querendo mostrar para você nessa manhã. Quem é o fundamento da igreja, quem é a pedra principal nesse início da minha fala aqui. Atos capítulo 4, olha aí, ó. Capítulo 4, verso 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Verso 7. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, quer dizer, de Jesus, é que este homem está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há dentre os homens pelos quais devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contra eles. Todavia, mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si: que nós vamos fazer a esses homens? A todos que habitam em Jerusalém, é sabido que por eles foi feito um sinal claro e não o podemos negar. Para que isto, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nesse nome a algum homem. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam Pedro e João: julgai vós, se é justo diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles, porém, ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde, tinha mais de 40 anos. Então não tinha como segurar, O homem tinha mais de 40 anos. O homem era desde o ventre da mãe, então a turma conhecia o rapaz. Desde pequenininho o rapaz tinha um problema físico. Mas vocês viram o detalhe aqui? Quem que orou por Pedro e João? Quem que orou pelo doente para ser curado? Quem que orou? Quem que orou? Quem que orou, gente? Estão com medo de falar? Quem que orou? Pedro e João. Pedro e João. Você já orou por alguém ser curado? Já orou por alguém ser curado? Já orou? E foi curado? Eu já orei para um punhado. Uma turma foi curada, outras não. É a vida, nem todo, Nem sempre dá certo, mas você tem que orar, tem que fazer a nossa parte, orar. Ei, você lembra do que eu falei aqui, Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que eles falaram?
Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? O que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus falou para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Como que eu sei que a pedra é Jesus? Olha agora aqui. Quando Pedro e João curaram aquele rapaz, ele foi preso. O pessoal ficou com inveja dele, chamaram eles. E agarraram eles, colocaram ele na prisão. Depois, no outro dia, chamaram Pedro e João para dar explicação. O que Pedro vai explicar? Olha o que Pedro falou, Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Pedro, autoridades do povo e vós, líderes de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem doente e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, quer dizer, em nome de Jesus, é que este homem está curado diante de vós. Olha, Pedro continua agora, olha o verso 11, Ele é a pedra. Quem disse que Jesus é a pedra? Quem está falando aqui que Jesus é a pedra? Pedro. Entenderam agora aquele trocadilho? Quando Jesus falou assim: tu és Pedro, e sob esta pedra. Jesus não disse que Pedro é a pedra, porque se Jesus falasse que Pedro é a pedra, Pedro não ia dizer aqui que Jesus que é a pedra. Porque a pedra é a pedra que ele se refere aqui. Naquele tempo, fazia as construções lá, havia uma pedra principal que era colocado na obra para dar direção para as paredes. Então tinha uma pedra principal nas principais construções daquela época. Então ele fez uma comparação, que Jesus é a pedra principal. O próprio Jesus disse: eu sou a pedra principal. A pedra em que a igreja vai ser edificada. Porque Jesus fala: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, atenção, portas no plural. Portas do inferno. Quais são as portas que levam para o inferno? Ele não disse o inferno, ele disse as portas. Porque o inferno é um lugar terrível, longe de Deus, um local lá de tormento. Mas ele disse que tem uma porta. Que a pessoa, se entrar por essa porta, vai cair lá. Existem portas. Vou clarear sua mente aí. Jesus disse uma ocasião assim, em João capítulo 10. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagens. Então a porta para entrar na presença de Deus é Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, olha aí para você, volta um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 10. Olha aí, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 6. Verso 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Uma coisa antes que ele falou, mas vamos lá. Verso 7. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Então quem entrar pela porta, que é Jesus, vai ser salvo, sim ou não? Então a porta para a salvação é Jesus. Então o caminho para a salvação é Jesus. Jesus é a porta. Você entrou por ele, você está salvo. Mas ele falou que as portas do inferno, então o inferno tem portas também, que se você entrar por elas, você vai para um lugar ruim.
Então, se eu seguir Jesus hoje, eu estou no caminho, estou a um passo de entrar na glória, na presença de Deus, porque Jesus é a porta. Mas, se eu estiver num caminho errado, andando por um lugar errado, por um caminho errado, eu estou numa porta que não leva para o céu, eu estou numa porta que me leva para o inferno. Então, portas no plural que levam para o inferno são muitas. Caminhos que te levam para o lugar afastado de Deus são muitos. Mas porta no singular e caminho no singular que te leva para o céu é um só. O caminho é Jesus, a porta é Jesus. Para o inferno, os caminhos são muitos e as portas são muitas. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalece contra quem? Contra a igreja. O inferno, você não pode falar o inferno não prevalece contra mim, o inferno não prevalece contra a igreja. O que é a igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia. Presta atenção, a palavra igreja vem do grego eclésia. O que significa? Eclésia significa aqueles que saíram para fora. Quer dizer, você estava no mundão, todo perdido, você saiu do mundo, saiu para fora do mundo e veio para um lugar separado. Então, os que saíram para fora do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Olha aí, Evangelho de João 17, vai um pouquinho para frente aí. Evangelho de João, capítulo 17. Quando Jesus estava fazendo uma oração, João 17, verso 9. Olha, João 17, verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Jesus está orando a Deus pelos discípulos e por todos. Verso 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós também. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo, enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha agora, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha o que Jesus está falando dos discípulos. Eles não são do mundo, como eu também não sou. A igreja, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus, amém ou não? Você não pode estar mais aí, sabe, no mundo. O mundo está, é claro que, eu não estou falando a todas as pessoas, estou dizendo assim, que existe um sistema que faz a gente ficar longe de Deus. Existe um sistema que faz a gente ficar longe de Deus. Então nós não podemos estar nesse sistema, nós devemos estar em Deus, em Cristo, com Cristo. A igreja, será que a igreja, mesmo ela estando fundamentada em Cristo, ela sofre perseguição? O que você acha? Sim ou não? Você é perseguido, sim ou não? Onde você entra e vai, se você falar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, todo mundo fala, maravilha, nota 10. Você é aplaudido em todos os lugares, sim ou não? Não é não. A turma tem gente que vai cair matando o seu. Às vezes não é nem por maldade, mas acontece. E alguns é por maldade mesmo. Porque você está procurando fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela às vezes bate contra o sistema do mundo.
O sistema do mundo, tudo pode, cada um com a sua vida, faz o que você quiser, é o que dá vontade, é o que interessa. Mas a gente foi separado para Deus. Você foi separado para Deus. A igreja de Cristo, Cristo, ele é ungido de Deus, separado. E vai construir a igreja em cima dele, que é a pedra. Então, a igreja, ela, olha ali para você no nosso quadro aqui, nosso slide. No Antigo Testamento, você olhar no Antigo Testamento, ó, você vai ver que a Bíblia vai falar muito de Israel no Antigo Testamento. Deus trabalhou muito por meio de Israel no Antigo Testamento. Deus levantou a nação de Israel, e Deus queria que por meio da nação de Israel, as outras nações pudessem se converter, mas não se converteram. Inclusive Israel também pecou e saiu fora da presença de Deus. O próprio povo de Israel também saiu fora da presença de Deus. Mas o que aconteceu então? Jesus veio. Jesus nasceu de Israel. Jesus é judeu, nasceu e veio para trazer salvação a todos. A salvação hoje é por meio de Cristo. Então, olha, quando Jesus vem, ele agora, ele vai estabelecer, a igreja. A igreja é estabelecida. Ele para de usar a Israel, nação, como instrumento de salvação, como foi no Antigo Testamento, e ele vai edificar a igreja. A igreja é o lugar onde nós estamos para ouvir a palavra, louvar, cantar, para ajudar o irmão, juntos ajudar o povo, etc, etc. Nem todo mundo que está dentro da denominação faz parte da igreja. Uma coisa é você estar na igreja de Cristo. Outra coisa é você estar no Ministério ID. Que igreja que você é? Eu sou lá do Ministério ID. Que igreja que você é? Eu sou da Assembleia de Deus. Que igreja que você é? Eu sou da Católica. Que igreja que você é? Eu sou do Testemunho de Jeová. Não. Nós temos que ser da igreja de Cristo. Nós podemos estar aqui, pertencer ao ministério do Espírito Santo e não pertencer à igreja de Cristo. Então é necessário estar aqui, pertencer ao ministério ID, mas mais importante ainda é o quê? Estar na igreja de Cristo. Como que eu estou na igreja de Cristo? Como eu entrego a minha vida de verdade para Jesus, de todo o meu coração? Eu sou batizado em Cristo. Gálatas capítulo 3. Vamos lá na frente? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Nós estamos terminando já, mais 7 minutinhos, vamos lá? Aguenta firme aí. Gálatas capítulo 3, verso 26. Verso 26. O que está escrito? Todos. Gálatas 3, 26. Todos vós sois filhos de Deus. Como assim? Pela fé em Cristo Jesus. Então, ele está querendo dizer, pela fé em Cristo, eu e você somos filhos de Deus. Olha o verso 27. Pois todos vós que fostes, o quê? Batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ei, aqui debaixo dessa mesa aqui, tem uma piscina. Aqui tem uma piscina. Tira a tampa, tem uma piscina. Batizado nas águas. O que é o batismo nas águas? O que é batizar uma pessoa nas águas? A pessoa ela fica deitada ali, mergulha na água. A gente derruba ela na água. Ela batizou nas águas. Desceu ela nas águas. Significa que ela morreu para o mundo e voltou a viver uma nova vida em Cristo. Ela foi batizada nas águas. Mas o que é? Às vezes a pessoa é batizada nas águas, mas ela não foi batizada em Cristo. Presta atenção agora. O que é ser batizada em Cristo? Eu estou mostrando para você porque você entender. Aqui está a água. Batizar nas águas é pegar a pessoa e na água. Imergir ela na água. Aí eu tiro ela, batizada nas águas. E batizar em Cristo?
Pergunta para o seu irmão do lado aí. O que é ser batizado em Cristo? O que é ser batizado em Cristo? Também. Batizar em Cristo, olha aqui, ó. É você, ó, batizar em Cristo. Batizar nas águas é entrar nas águas. Batizar em Cristo é entrar em Cristo. É mergulhar em Cristo. É fazer parte de Cristo. Batizar nas águas é entrar nas águas, fazer parte das águas. Você morre para o mundo e volta para viver uma nova vida. Você entrou nas águas, foi batizado nas águas. Batizar em Cristo, você entrar em Cristo, estar em Cristo, estar nele. Amém? Aleluia? Olha Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, capítulo 2, verso 6. Colossenses 2, verso 6. O que está escrito? Portanto, o que está escrito aí? Colossenses capítulo 2, verso 6. Portanto, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Você tem um carro, você tem carro? Você tem carro aí? Você tem carro? Dá um exemplo do carro. Você tem carro, mas vai ter, recebe o carro aí. Não pegou? Pegou. Pela fé. Você tem um carro, imagina que você tem um carro. Você recebeu o carro. Assim que você recebeu o carro, ande nele. Como é que eu faço? De entender? Você recebeu o carro está na garagem, você não anda nele. Você recebeu o carro, ande nele. Para você entrar nele, você tem que entrar nele. Tem que estar com ele. Então quem recebeu Jesus tem que andar nele. Andar com ele. Amém ou não? Glória a Deus. Está entendendo? Olha agora lá, 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 6. De novo, né? Lá por coincidência é 1 João e o capítulo é 2 e o versículo é 6 também. 1 João 2, 6. 1 João, capítulo 2, verso 6. O que está escrito aí? Pastor, eu estou nele. Bom, você está nele? Então, bom. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Se você diz que está no carro, você tem que andar como o carro está andando. Como é que você está no carro, o carro está andando, o carro está andando lá, você está lá do outro lado, você fala que está nele. O carro está lá na frente, você está lá atrás, você fala que eu estou no carro. Não, o carro está lá, você está aqui. Como é que você está no carro? Se você estivesse no carro, você estava lá junto com ele. Então quem está em Cristo, Cristo não pode estar lá, eu sei aqui. Você tem que estar andando com ele. Juntinho dele, pertinho dele. Amém ou não? Você tem que estar nele. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele. Ai, meu pai, e agora, hein? Agora apertou, hein? Andar no carro está fácil, né? Andar no carro está fácil, mas e andar em Cristo? Só a graça de Deus, hein? Só a graça de Deus. Então, meu querido, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas não significa que as portas do inferno vai tentar perturbar a igreja. Pois Jesus também disse, para a gente terminar agora aqui, de fato, João, terminando aqui para a gente ir para a oração, no Evangelho de João, no capítulo 16, Evangelho de João 16, acha aí? Verso 32 e 33, para a gente terminar. Evangelho de João, capítulo 16, verso 32, olha o que está escrito.
Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está vendo aí Jesus? Então o que Jesus falou? Ele falou assim, falou para os discípulos na época, Jesus falou para os discípulos, vocês vão me abandonar. Quando Jesus foi para a cruz, os discípulos abandonaram Jesus. Na hora do pega, os discípulos abandonaram Jesus, Jesus ficou só. Mas Jesus falou, eu não estou só, o Pai está comigo. Aí ele falou assim, eu estou falando isso para vocês, para que em mim, quer dizer, em Jesus, nós tenhamos paz. Por quê? Porque no mundo a gente tem aflição. Mas Jesus também falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está querendo dizer que se a gente tiver bom ânimo, a gente vence também. Maravilha, glória a Deus. Então não vamos desistir não. Para a gente vencer, presta atenção aqui, para a gente vencer algo, significa que eu precisei exercer ali uma luta, um esforço. Então não foi fácil, eu tive que fazer algo para vencer. A gente não fala assim, a gente não fala assim, a vitória foi grande, a vitória é minha. Mas teve vitória porque teve uma luta. Como é que tem vitória e não tem luta? Não existe isso. Ô irmão, eu tive uma vitória, Fala, qual foi a luta? Não é verdade? Mas eu não sei o que você está passando aí, Deus sabe. Você está passando uma luta. Mas vamos confiar que a vitória vem, amém ou não? Eu acredito na sua vitória. Se você perseverar, permanecer, orar a Deus, buscar o Senhor te dá força para nós, e a gente vence. Vamos ficar em pé. Se você quiser que a igreja ore por você, se você quiser que a igreja ore pela tua vida, você que ouviu essa palavra, se quiser vir aqui na frente, eu vou estar orando por você agora. Se você quiser que a igreja ore por você, venha, vamos estar orando por você.